Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e hoje trazendo então mais um assunto para vocês que acompanham o meu canal, que se inscreveram no meu canal ou que estão assistindo pela primeira vez. O meu canal tem o objetivo de divulgar assuntos relacionados à espiritualidade em geral, onde engloba os acontecimentos no planeta, as transformações do planeta, as transformações que envolvem as pessoas, o comportamento das pessoas, para que a gente consiga entender melhor muitas vezes o que está acontecendo, por que está acontecendo e, quem sabe, melhorar diante de tantos desafios e sintonizar com os planos superiores para que se consiga acessar mais forças, mais energias, mais disposição para enfrentar esses desafios que são tanto no nível do mundo material, da matéria, como do nível mental, emocional. E sobre esse assunto hoje, então, eu destaquei para vocês um trecho do livro O Ser Consciente, da Joana de Ângeles, onde ela fala de fatores de desequilíbrio. Então ela diz assim: a saúde da criatura humana resulta de fatores essenciais que lhe compõem o quadro de bem-estar, equilíbrio mental, harmonia orgânica e ajustamento socioeconômico. Quando um desses elementos deixa de existir, pode-se considerar que a saúde cede lugar a perturbação que afeta qualquer área do conjunto psicofísico, sendo a criatura constituída pela energia que o espírito envia a todos os departamentos materiais e equipamentos nervosos. Qualquer distonia que a perturbe abre campo para a irrupção de doenças, a manifestação de distúrbios que levam aos vários desconcertos patológicos conhecidos como enfermidades. Então a gente vê aqui uma realidade que está presente no dia a dia das pessoas. Então é bem interessante que ela menciona aqui a energia que o espírito envia a todos os departamentos materiais e equipamentos nervosos. Então é justamente aquela escala, eu já falei em outros vídeos para vocês, de que a nossa essência, que ela chama aqui de espírito, na realidade é a mônada. Mônada é a nossa parte, a nossa essência mais sutil, mais elevada. Então, desde a mônada, as energias fluem pelo corpo átmico, o corpo búdico, que são os corpos superiores, e chega no corpo mental superior, que já faz parte dos corpos inferiores, o mental inferior, o corpo astral e chegando até o físico. Então ela coloca aqui que a energia do espírito, ou seja, a energia da mônada, chega aos departamentos materiais e equipamentos nervosos. Então, através dos chakras que tem em cada um dos corpos, essas energias fluem do corpo mais sutil para o mais denso e vai abastecer, vai vitalizar, ou pelo menos deveria, dentro de uma pessoa em estado normal de equilíbrio, equilibrar todas as partes do corpo físico, através das conexões dos chakras com as glândulas e através também dos terminais nervosos, os plexos nervosos. Então, a qualquer distonia que a perturbe abre campo para erupções de doenças, a manifestação de distúrbios que levam aos vários desconcertos patológicos conhecidos como enfermidades. Então, eu particularmente tenho visto ao longo de mais de 36 anos trabalhando com a cromopuntura inúmeras pessoas que apresentam exatamente isso, pelo fato de viverem em constante desequilíbrio, desequilíbrios esses que são desde a alimentação errada até a parte emocional e mental negativa, sintonizada sempre com um padrão baixo. As pessoas vão acumulando desequilíbrios, bloqueios de energias
e que vão acarretando inevitavelmente, vão chegando ao corpo físico inevitavelmente, vão somatizando, como diz a medicina alopática, né? Vai chegando no corpo físico, vai somatizando e gerando doenças. Por isso que muitas vezes mesmo os médicos não conseguem saber qual a causa. A pessoa apresenta um câncer, apresenta um problema de Alzheimer, de Parkinson, um reumatismo, enfim, N situações, né, que podem acontecer. Mas qual que é a causa? Então, a princípio se diria é um desequilíbrio do cérebro. Certas substâncias químicas não são mais produzidas pelo cérebro, certas glândulas não produzem mais devidamente seus hormônios. Mas quem causou esse desequilíbrio no cérebro? Quem causou esse desequilíbrio nessa produção química do cérebro? Então é justamente a nossa essência, o nosso ser pensante, o nosso espírito, aquilo que dá vida ao corpo físico, aquilo que dá vida a cada um ser o que é, a sua particularidade daquilo que se é. Então ela continua dizendo, por isso é possível que uma criatura em processo degenerativo possa aparentar saúde face à ausência momentânea dos sintomas que lhe permitem o registro, a percepção do insucesso. Isso aí causa muitas surpresas, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas fulano estava tão bem, e olha o que apareceu, olha o que estourou, olha que doença que se manifestou. Acontece que a pessoa foi acumulando desequilíbrios ao longo dos anos, e chega num ponto que o bloqueio de energia é tão grande, tão crônico, a defasagem orgânica, funcional do organismo material, corpo físico, é tão grande que chega ao ponto de se manifestar então um desequilíbrio mais evidente, né? O que nós chamamos de doença. E ela continua dizendo, da mesma forma podemos considerar que, escrava da mente, a criatura transita do cárcere dos sofrimentos aos portões da liberdade, das doenças à saúde, ou vice-versa, através da energia direcionada ao bem, à harmonia, ou sob distonias, conflitos e traumas. Então, o que se observa muito hoje em dia é que as pessoas terminam cultivando no seu dia a dia muitas desarmonias, muito nervosismo, muita ansiedade, muita insatisfação, muita raiva, muito rancor, muita angústia, e isso com o tempo vai inevitavelmente gerando um desequilíbrio, como eu disse antes, cada vez maior, como a Joana de Angelis menciona aqui. Então, porque se a pessoa pode alimentar sentimentos negativos, pensamentos negativos, por que ela não pode alimentar sentimentos positivos e pensamentos positivos? Por que ela fica sempre remoendo o passado? Por que ela fica sempre rememorizando o passado, focada, fixada no passado, se ela pode trabalhar hoje, aqui no presente, com o seu próprio potencial, se elevando para sintonizar com os níveis superiores, com o próprio mentor ou mentor espiritual, no momento de meditação, se elevar, se harmonizar, e quando vier aquela lembrança com aquela pessoa em desarmonia, aquela pessoa que um dia prejudicou, a pessoa simplesmente desvia o pensamento, pensa em outra coisa, e se for o caso até deseja coisas boas para aquela pessoa, porque daí a pessoa está saindo daquela sintonia, a própria pessoa está saindo da sintonia de desarmonia, de mágoa, de raiva, de ódio, e está entrando em sintonia com um nível superior, onde ela permite inclusive que a mônada dela, o corpo mais sutil que a pessoa tem, possa chegar, se manifestar as energias superiores até o corpo físico. Caso contrário, isso não seja feito, a pessoa vai ficar sempre na densidade, remoendo densidade,
em desequilíbrio, remoendo o desequilíbrio, e assim vai por anos e anos e anos. A pessoa vive infeliz, a pessoa vive mal, emana uma energia pesada, negativa para todo o seu ambiente, e não muda nada do que aconteceu no passado, não muda nada em relação àquela pessoa que um dia a magoou. Então chegamos à conclusão que realmente a mudança é necessária, é inevitável, né? Então ela continua dizendo: de relevantes significados são os conteúdos negativos do comportamento emocional, geradores das disritmias energéticas, que passam a desvitalizar os campos nos quais se movimentam, enfraquecendo-os e abrindo-os às sintonias com os micro-organismos degenerativos. Então esse é outro agravante, né? A pessoa cultiva só pensamentos negativos, sentimentos negativos, ela está, inclusive a própria medicina alopática considera isso. Eu digo a medicina alopática porque é a medicina que mais está focada no corpo físico somente, né? Claro que a fitoterapia, a homeopatia, as terapias holísticas já visam algo mais, né? Mas até a medicina alopática considera que no momento que a pessoa esteja em desequilíbrio, que a pessoa esteja constantemente estressada, ela vai desequilibrar o sistema imunológico dela. Então não é por acaso que uma infecção se dá, não é por acaso que a pessoa se contagia com bactérias, com vírus, com fungos que vão poder gerar desequilíbrios graves no organismo, e que não há antibiótico que consiga contornar tudo isso, e se contornar vai ser muito difícil, com muito sofrimento, com muito desequilíbrio, enfim. A pessoa então ela pode reverter todo esse estado, reforçando a harmonia mental e emocional para reforçar o sistema imunológico dela, e quem sabe até evitar que chegue ao ponto de ter que tomar antibióticos, anti-inflamatórios, principalmente os antibióticos que atingem diretamente na defesa do organismo físico. Então a maior defesa do organismo físico é a pessoa procurar fazer o máximo para se manter num estado de harmonia, de elevação. Claro que não é fácil, mas é um desafio que cabe a nós fazer, né? Continua dizendo: entre os muitos fatores de destruição do equilíbrio, anotemos o desamor, a angústia, o rancor, o ódio, que se convertem em gigantes da vida psicológica, com poderes destrutivos insuspeitáveis. Então a pessoa acha que pensar de vez em quando com raiva, pensar de vez em quando com rancor, com angústia, ou sentir essa angústia, é uma coisa assim irrelevante, uma coisa que não vai afetar na própria vida. Só que ela se ilude tremendamente. Na verdade, isso afeta, e afeta muito, muito, muito. E vocês imaginem, somando isso dia após dia, o que vai resultar na vida da pessoa, nos corpos sutis da pessoa e no corpo físico, né? E aí continua dizendo: a mente desordenada que cultiva paixões dissolventes perde o rumo, passando a fixações neuróticas e somatizadoras, infelizes, que respondem pelo estado inarmônico da psique, da emoção e do corpo. Então, uma coisa que se vê bastante são pessoas neuróticas hoje em dia, além de pessoas ansiosas. Aquela neurose do tipo, a pessoa não lembra se apagou a luz e ela vai 50 vezes verificar se apagou a luz. Ela não lembra se ela fechou uma porta, ela volta várias vezes para ver se ela fechou a porta. Ela vai, sei lá, conferir alguma coisa, ela confere várias vezes a mesma coisa. Ela começa a implicar com barulhos externos, barulhos que acontecem no meio externo, buzinas, alarmes, música alta, e outras pessoas que estão num nível de mais equilíbrio até ouvem esses barulhos,
mas não são afetados, não se permitem afetar e ficam em outra sintonia. E aí a pessoa consegue estar num estado mais harmônico. Ao passo que a pessoa que está ali neurótica, ela fica focada só naquele ponto, ela fica implicando com aquele ponto, ela fica remoendo aquele ponto e faz da vida dela um inferno e a vida de quem convive com ela também, né? Começa a gerar brigas, desarmonias com A, com B, com C, ninguém presta, ninguém é bom, ninguém tá bem. E essa pessoa se esquece que é ela própria que está em desequilíbrio, é ela própria que está em desarmonia profunda com tudo, né? Então, por isso que ela disse, a mente desordenada cultiva paixões dissolventes, perde o rumo, passando a fixações neuróticas. Daí ela continua dizendo, os conteúdos do equilíbrio expressam-se no comportamento, propiciando modelos de criaturas desidentificadas. Veja bem, criaturas desidentificadas, pessoas que não se identificam com os problemas, não se identificam com aquele exemplo que eu dei, com os barulhos externos. Elas se elevam acima de qualquer coisa. Então, modelos de criaturas desidentificadas com as manifestações deletérias do meio social, das constrições de várias ordens, das dominações bacterianas. Então, as pessoas pensam que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas a pessoa que é neurótica, a pessoa que alimenta todos esses padrões de pensamentos e sentimentos negativos, ela está automaticamente se identificando também com as energias coletivas de outras pessoas que estão no mesmo desequilíbrio, a chamada psicosfera. Então, a psicosfera da pessoa, tem a psicosfera do lar da pessoa, tem a psicosfera do local de trabalho da pessoa, tem a psicosfera da rua, onde a pessoa circula, ou as ruas, né? Tem a psicosfera da cidade e assim por diante. Então, o somatório de várias pessoas em desarmonia e desequilíbrio gera, obviamente, uma psicosfera pesada, desarmônica, desagradável. Uma casa, um lar que tenha várias pessoas negativas, pessimistas, neuróticas, vai gerar uma energia pesada, e qualquer pessoa mais sensível, mais sensitiva que entrar nesse lar vai sentir esse peso, essa desarmonia, vai dar dor de cabeça, vai dar bocejamento, vai dar sono, vai dar indisposições, enjoos, enfim, várias coisas. E por quê? Porque os chakras das pessoas estão sempre captando energias. Esses chakras estão emanando energias para o ambiente e estão captando energias. Então, se a pessoa está num ambiente bom, ela vai captar energias boas, ela vai se sentir leve, bem, disposta, vai se sentir com o corpo físico bom, o corpo físico vai estar bem disposto. Ao contrário, se ela está num ambiente negativo, onde todas essas manifestações deletérias, como diz a Joana de Ângeles, do meio social, né? A mesma coisa, a sintonia com assuntos. Se a gente quer saber de um assunto, do que está acontecendo no mundo, no país, a pessoa acessa esses assuntos, muitas vezes são assuntos pesados, de acidentes, de desgraças, enfim. Mas o importante é, depois que ela acessou essa informação, ela buscar outras coisas, outras informações para se elevar, voltar a se elevar, sair daquela sintonia densa. E aí a Joana conclui dizendo: a autoanálise trabalhada pela insistência de preservação dos ideais superiores da vida é o recurso preventivo para a manutenção do bem-estar e da saúde nas suas várias expressões. Então, é exatamente isso. O cultivo constante da pessoa, o policiamento mental e emocional da pessoa, dela para consigo mesma, e em cultivar as coisas boas, em cultivar pensamentos e sentimentos bons, e não permitir que as negatividades aflorem,
que o ego da pessoa venha à tona e puxe todo aquele lixo mental, emocional, é o que vai fazer com que a pessoa aos poucos vá mudando, vai se transformando e vai saindo de sintonias negativas de outras pessoas, vai saindo de ambientes pesados que ela tenha que talvez circular, conviver, como no lar ou um ambiente de trabalho onde tem várias pessoas. Ela não vai poder mudar essas pessoas. Então, para ela conseguir conviver nesse ambiente, ela se eleva, ela entra em outras sintonias, não se identifica com a densidade do ambiente e da densidade daquelas pessoas. É lógico que isso aí fica flutuando, uma hora sobe, outra hora desce, outra hora sobe, o padrão fica oscilando normalmente, porque é um desafio constante que se tem, né? Agora, se a pessoa faz um policiamento interno, ela faz um trabalho interno, ela consegue se manter com o passar do tempo muito melhor do que pior, muito mais saudável do que doentia. Então é isso, em suma está tudo nas nossas mãos, basta a gente querer, basta a gente se propor a esse trabalho de autovigilância, se propor a sintonizar com os níveis superiores de consciência, com os níveis maiores, onde a harmonia e o equilíbrio são constantes. Ninguém diz que a gente tem que estar na sintonia negativa sempre, ninguém disse, nenhum ser, nenhum sábio, nenhum grande filósofo trouxe para as pessoas que elas têm que ficar cultivando coisas negativas, pelo contrário, sempre falaram o oposto. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, trazer esse assunto para todos meditarem sobre isso e ver se tem cabimento, se faz sentido e adotarem nas suas próprias vidas. Era isso que eu queria passar hoje. Até o próximo vídeo, onde eu trarei mais outras informações. Até mais.